Seja bem-vindo a esta Masterclass falando sobre anúncios online. Essa Masterclass, é verdade que ela é focada mais para médicos, anúncios online para médicos, clínicas, consultórios, mas o que a gente vai passar aqui, ela serve para várias áreas de negócios locais. São negócios que a gente conhece no dia a dia. Só que por que que essa Masterclass é focada para você, que é médico, ou dono de consultório, clínicas ou hospitais, quando fala sobre marketing? Porque o marketing para o médico, ele é bem específico. Você, muito mais do que eu, sabe como o CFM, ele limita muitas ações de marketing. A autopromoção, ela é proibida. Porém, o manual de publicidade médica, ele não proíbe você fazer marketing, desde que seja seguindo as regras que ele ensina ali na resolução 1974 de 2011. É por isso que nessa aula aqui você vai entender, doutor ou doutora, quais são os instrumentos que você tem à disposição para quando você precisa fazer o marketing. Talvez você fique pensando que marketing é complicado, que não funciona para você, porque existem, parece que fórmulas prontas, como ficar fazendo muitos destaques no Instagram, ou muitas postagens, muito conteúdo, e isso não é necessariamente preciso. Você pode fazer se você quiser? Pode. Você pode criar conteúdo? É bom também. Mas você tem uma grande quantidade de pessoas querendo encontrar você e não encontram você hoje. Então, é possível você já ser reconhecido começando desse público que quer o seu serviço, mas não te conhece. E é isso que a gente vai abordar mais nessa Masterclass. Tanto é que a gente vai falar sobre algo daqui a pouco que chama Tríade do Poder. Vamos chamar ele assim porque são três coisas que a gente pode fazer. São coisas simples, e simples não quer dizer que seja pior. Simples quer dizer algo que é simples de executar, mas que resolve. Existem várias coisas assim no dia a dia. Mas a gente vai entender qual é essa tríade. Envolve Google Meu Negócio, a rede de pesquisa, que é onde a gente entra no Google para pesquisar, e também YouTube. Essas são três ferramentas, três instrumentos que podem te ajudar a ter um fluxo de caixa melhor. Você ultrapassar ali algumas barreiras que estão te parando hoje e que te fazem ficar preso a planos, te fazem ficar preso a muitos plantões e ter menos tempo. Mas essa Masterclass, eu vou começar ela aqui, apesar de ser a primeira Masterclass, num formato que eu gosto muito, que é usando aqui os quadros, usando quadros para anotar o que está acontecendo. Aí a gente vai conseguir tirar ainda mais proveito dessa Masterclass. Então, vamos compartilhar aqui a próxima tela com você. Então, como que vai ser essa Masterclass? Eu gosto de dividir, quando eu vou falar alguns pontos, algumas aulas assim, em pontos. Qual o primeiro ponto aqui da Masterclass? A gente vai falar sobre como é possível, eu já deixei algumas coisas anotadas aqui para facilitar. É possível fazer marketing médico sendo assim? Essa é uma dúvida que muitos dos seus colegas, alguns até com que eu trabalho hoje, têm. Também depois a gente vai falar por que investir em anúncios e qual é a garantia. Por que começar a investir? E qual é essa tríade do poder? Como que ela influencia o marketing do seu consultório, da sua clínica ou do seu hospital? Então, cada um desses pontos talvez vão trazer ali esclarecimentos sobre coisas que sejam importantes para você, coisas que você já se fez, perguntas que te impediram de avançar. Você vai perceber que foi coisas que barraram o teu investimento no marketing. Mas o marketing não é um bicho de sete cabeças. O mais importante é, seja qual momento que você esteja, se você já investe ou não hoje, que você, ao final dessa Masterclass, entenda melhor. Tenha mais clareza sobre como que pode funcionar os anúncios online de uma outra visão. Talvez de uma visão que muitos hoje não dizem para você. Não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula pronta, mas é uma fórmula mais simples que pode dar bons resultados para você. Por isso, para a gente começar aqui, antes de falar se é possível fazer marketing sem dancinha, eu quero que você lembre um pouquinho de como foi quando você pensou em ser médico. Talvez no seu caso foi quando você era criança, já veio de uma família assim. Talvez em outros casos você adquiriu essa vontade com o passar do tempo, talvez na adolescência. Mas como é que você imaginava a sua vida quando você pensou em ser médico, em fazer medicina e com o passar do tempo pensou na sua especialidade?
Você pensou que talvez teria mais tempo para a família, para os amigos, você teria uma renda boa, já que, querendo ou não, a classe médica hoje tem uma renda muito maior do que o salário mínimo geral no nosso país. Mas você estudou ali cerca de 6 anos de graduação, depois de 2 a 6 anos para fazer uma residência, tirou sua prova de título. E como que hoje é a sua vida e a dos seus colegas? Talvez o seu caso seja como o de 47% dos médicos no Brasil, que hoje fazem muitos plantões para complementar a sua renda. Ou pode ser que não, que você até atingiu uma estabilidade, consegue viver ali do seu consultório, mas não da maneira que você imaginava e você não entende por quê. Ao mesmo tempo, quando você olha para o lado, você vê que algumas pessoas, alguns colegas, de forma ética, têm conseguido viver confortavelmente no seu consultório particular, até faz plantão de vez em quando, ajuda em algumas outras áreas, mas não porque ele precisa, mas é porque ele fez um planejamento da sua vida assim. Sabe por quê, doutor ou doutora? Você sabe qual que é o diagnóstico disso? Eu vou mostrar aqui para você. Qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico disso? O diagnóstico é o seguinte. Eu deixei aberto aqui o link do site do próprio CFM. Por que que eu deixei o CFM aberto? Porque aqui, olha só que interessante. Na demografia médica de 2020, o próprio CFM, ele deu essa matéria. Explode o número de médicos no Brasil, mas distorções na distribuição dos profissionais ainda é preciso para gestores. Ou a distribuição dos profissionais ainda é um desafio para os gestores. Essa matéria aqui do CFM de 2020, antes de todo, ou durante todo o problema que a gente já enfrentava, mostrava algo interessante. Esse primeiro gráfico aqui mostra que já existiam cerca de 500 mil médicos formados já em 2020, no final de 2020, para uma população de 210 milhões de habitantes. O que isso significa? Esse outro gráfico, que eu vou até abrir para a gente enxergar melhor, vou aqui dar um zoom nessa imagem, olha o que ele mostra de interessante para você. Isso explica muito do porquê muitos colegas estão assim. Em 1980, para cada 1.000 habitantes, existia menos do que um médico. Então, para cada 1.000 habitantes, menos de um médico. Existia muito mercado para medicina. Com o passar do tempo, o que aconteceu? A taxa de crescimento de médicos aumentou, médicos formados. Então, para essa proporção de 2020, ainda não foi feito nenhum censo mais recente, em 2020 já existia 2,38 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, daqui a pouco a gente chega a cada 1.000 habitantes ter 3 médicos. Ou seja, a sua questão do trabalho, a sua probabilidade de ter mais trabalho diminuiu 3 vezes, quase 3 vezes. Então, antes o que você tinha mais mercado, hoje você tem 3 vezes menos mercado de trabalho. Então, se você não aprender a se destacar, vai ficar cada vez mais difícil você atingir essas pessoas que estão procurando você, porém, que só não sabem que você existe. Essa é uma realidade. As pessoas estão procurando você, mas não sabem que você existe. Por quê? Porque existe muito mais profissionais. Isso é bom, existe mais profissionais, mas ao mesmo tempo existe menos mercado para você. Outra coisa, uma coisa que eu ouvi o Thiago Tesman falando há um tempo atrás, que a gente não pode ser um profissional 007, que é o que acontece hoje com muitos médicos. Então, apesar de ter diminuído o mercado de trabalho, os médicos também não aparecem mais. É mais difícil você encontrar um bom médico, mesmo no plano de saúde, mesmo no particular. O que seria o médico 007? Esse médico 007 seria aquele que ele existe, ele é muito bom, só que ninguém sabe que ele existe. Igual o 007 mesmo. Então, você não pode deixar isso acontecer com você. Você, às vezes, não está conseguindo ter mais visibilidade e isso trazer mais reconhecimento porque as pessoas não te encontram. Não permita que isso aconteça com você, com sua carreira. Mas talvez tenha algumas coisas que você acredite hoje. Quando fala sobre marketing, talvez você acredite nisso aqui. Que isso não é para você.
talvez você acredite nesse ponto. Isso não é para mim, Danilo. Isso não é para mim. Ou então, uma coisa que eu já escutei também alguns profissionais dizer é essa: eu prefiro fazer 1000 plantões do que fazer uma dancinha. É verdade que às vezes algumas pessoas acabam passando do limite em alguns pontos, mas frases assim podem limitar você. Ou não quero ser um blogueirinho. Então não quero ter Instagram, eu nasci para ser médico, não para aparecer. Mas sabe uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que hoje é milionária? Ele falou o seguinte, que quem aparece mais, vende mais. Quer dizer que você precisa ficar se exibindo o tempo todo no Instagram ou em outras redes? Não. Outra coisa que os milionários ensinam é quem fala, vende. Quem escuta, compra. Então, o que isso quer dizer para você? Que quem está falando está vendendo. Você, quando fala da sua profissão ou quando você está falando para um paciente, você está vendendo o que você faz. Agora, ele que está escutando, ele está comprando o que você está falando. O que acontece? Se você não aparece e você não fala sobre o que você faz, você não está vendendo nem sendo visto. É por isso que o marketing ajuda você a aparecer mais e, se você quiser fazer conteúdo, falar mais. Quem fala, está vendendo. Então, o objetivo dessa Masterclass, como eu disse no começo, é trazer clareza para você, médico. Se você, ao final dessa Masterclass, tiver mais clareza, entender melhor o que pode ajudar você, aí sim, o meu objetivo aqui está cumprido. Então, olha só, antes da gente continuar, eu quero falar um pouquinho sobre mim, de forma bem breve. Deixa eu falar quem sou eu. Eu me chamo Danilo Ferreira, eu sou de uma cidade do litoral de São Paulo, chamada Praia Grande, muito perto de Santos, talvez você conheça mais a região de Santos. Mas o mais importante é que eu vim de uma família de empresários. Meus pais são empresários desde que eu era pequeno, tanto é que minhas primeiras lembranças são aprendendo a andar de bicicleta em volta de um dos comércios que meus pais tinham na época. Mas o que eu quero lembrar para você é o seguinte, que quando eu já tinha uma certa idade, eu já comecei a trabalhar com meus pais. Então, com 19 anos, eu já ajudava eles a gerenciar cerca de 30 pessoas. Então, eu sei o que é hoje você ter que gerenciar funcionários, ter que fazer o marketing, ter também que mexer com a parte fiscal, tributária da sua empresa, até mesmo lidar com contabilidade. Então, eu sei que tem coisas que não são simples. Porém, quando a gente entra na parte de empresário, são coisas que fazem parte. Mas isso é uma coisa que, infelizmente, não te ensinam na faculdade, a ser um empresário. Passa muito pouco sobre a questão de como vender. Então, uma coisa importante foi essa, de quanto mais a gente fala, mais a gente vende. Mas como que eu entrei na área do marketing? Em 2016, eu fiz o meu primeiro curso que envolvia marketing, que era web design. Na época, eu fiz esse curso com uma pessoa hoje que fez parte da formação do site da Webmotors. Eu digo assim que essa foi a primeira vez que eu vi, como as pessoas usam a expressão hoje, o cavalo selado passar na minha frente, eu não montei. Porque eu aprendi, eu comecei a utilizar tudo que eu sabia nos negócios que meus pais tinham, mas eu nunca trabalhei profissionalmente naquela época. Em 2006, melhor dizendo. Depois, já de 2008 para frente, eu já comecei a fazer anúncios online para os negócios dos meus pais. Foi a segunda vez que o cavalo selado passou, como que assim dizer, na minha frente, já que naquela época era o princípio de tudo isso, da parte de anúncios online. Daí, em 2016, eu comecei a trabalhar profissionalmente de novo com essa parte de anúncios e marketing. Mas, em 2016, eu e minha esposa, a gente já morava agora em Natal, e aí sim, a gente começou a profissionalizar para a área de anúncios. Hoje a gente tem o que é, naquela época, e foi formada hoje, a agência Marketing. Essa agência ela é focada em fazer apenas anúncios online. Hoje a gente não faz mais site, não faz mais nenhuma outra área, focada apenas, especializada em anúncios online. Mas e hoje? Assim como você pode ver aqui atrás, hoje eu sou um certificado pelo Google. Eu sou uma pessoa que tem o certificado do Google para trabalhar com a área de anúncios. Além disso, desde 2020, eu faço parte da comunidade Sobral de Tráfego.
Ou seja, é a maior comunidade do Brasil quando fala sobre formar gestores ou gestores de anúncios online. E em novembro de 2021, tive o prazer de ser selecionado para uma mentoria com o maior gestor para negócios locais, que inclui médicos, do Brasil, nessa área de tráfego, que é o Fred Dias. Então, nessa mentoria foi quando a gente deu um salto na excelência e qualidade, inclusive sendo percebida pelos nossos clientes atuais. E ali a gente aprendeu muito mais de negócio, não só de ferramenta. E é isso que eu venho trazendo mais para você também conseguir enxergar um pouco mais do negócio mais amplamente. E daí você também escalar o seu negócio, poder conseguir mais pacientes e conseguir ter um controle melhor do seu tempo, para você ser reconhecido, controlar melhor o seu tempo e continuar tendo mais qualidade de vida. Por isso, uma coisa que eu posso dizer para você é, se for procurar algum profissional para te ajudar nessa área de anúncios, procure alguém que seja certificado pelo Google ou pela ferramenta que ele vier falar com você, se essa ferramenta tiver uma certificação. Tá certo? Outra coisa que eu recomendo é que durante essa masterclass, se tiver um pouco mais difícil, se tiver um pouco complicado de entender, pare, já que você pode pausar essa aula, respire, isso oxigena o nosso cérebro e beba água. Beber água é sempre muito importante. Agora, vamos voltar aos anúncios ou a parte importante aqui da nossa aula. Primeiro ponto que a gente vai falar. Deixa eu destacar para você. Primeiro ponto. É possível fazer marketing médico sem fazer dancinha? Vou ser bem breve. Sim, é possível. Por quê? Porque os dados deixam isso bem claro. Embora o CFM mostre ali que cresceu a quantidade de médicos formados, olha só que interessante o que aconteceu em 2020. Eu deixei uma pesquisa aqui do El País aberta. O El País mostrou aqui que muitos negócios, deixa eu voltar aqui no começo, olha só, 716 mil empresas fecharam as portas desde o início desse problema todo aqui no Brasil. É claro que inclui aqui muitos setores de serviços direto, como a gente viu muitas fábricas fechando, mas muitas clínicas e consultórios fecharam também. Eu mesmo fiquei um tempo em alguns lugares de Natal e quando eu vi lugares que eu conhecia e as clínicas estavam fechadas, eu me assustei. E não eram clínicas pequenas, eram clínicas grandes. Talvez você conhece algum colega seu que precisou também fechar a clínica. Mas por que isso aconteceu? No Brasil foi cerca de 47% de negócios locais quebraram, porque não sabiam usar a internet. E principalmente no setor médico, que foi possível ficar aberto, foi uma grande perda. Você podia potencializar. Tanto é que os clientes que a gente tinha durante a pandemia continuaram anunciando, não pararam de trabalhar. Mas tem outro fator importante. Além disso, ser possível, porque muitos lugares fecharam porque não tinham ou não usavam muito bem o poder da internet. Veja só essa matéria aqui do G1, que é de julho de 2020. Mostrou que, com a pandemia, planos de saúde perderam 283 mil clientes em 2 meses. Ou seja, muitas pessoas pararam de ter planos de saúde, não só por cair a qualidade do plano de saúde, mas porque começou a ficar muito mais caro e a qualidade não foi acompanhando tudo isso. Mas o R7, o portal R7 mostrou, agora já em fevereiro desse ano, que quase 100 mil brasileiros cancelaram nos últimos 2 anos. Por quê? Por causa disso. Porque eles começaram a ficar insatisfeitos. Minha esposa, uma frase que é bem interessante, que é: nós estamos acostumados muitas vezes a ser maltratado. Ser maltratado é de graça. Então a gente paga caro para ser bem tratado. Então, se você vai pagar caro num plano de saúde para não ser bem atendido, é melhor reservar o dinheiro e pagar a particular. Agora, é verdade que alguns desses foram para o SUS, mas alguns desses também foram para o particular. E se essa pessoa estiver procurando você? Vamos dizer que 30% dessas pessoas estivessem procurando você. Ajudaria? Se 10% desses 100 mil estivesse procurando você, seria melhor?
Então, existem essas pessoas que estão procurando você, que pararam de estar no plano, mas que agora querem em particular. E outra coisa é que 94% dos brasileiros, eles buscam serviços médicos no Google. Eles procuram serviços médicos no Google. Então, depois de todo esse tempo estudando, você precisa também de outras habilidades, além de ser médico, ser empresário, entender também da parte de vendas, sim, vender, que é aquela questão de explicar, quanto mais você fala, mais você está vendendo, e também entender um pouco sobre o marketing. Eu sei que algumas pessoas dizem que não é possível, que é autopromoção, você aparecer no Google, que isso não é um serviço de high ticket, que chama, né? De alto valor agregado, que as pessoas vão pagar caro. Mas isso não é bem verdade. Porque se você procurar empresas que são de alto valor agregado, vamos pegar a Apple, Montblanc, Mercedes, todas essas empresas, é claro que eles têm um grande marketing interno que segura o seu comprador ali. Mas eles não param de anunciar para outras pessoas que querem ou precisam conhecer eles também. Então você consegue enxergar várias dessas empresas fazendo anúncios. Você médico, se o próprio CFM permite, desde que forma ética, pode fazer marketing, faça também. Não deixe isso para depois. E o que tudo isso tem a ver com as dancinhas? Tem a ver o seguinte, que é verdade que tudo que é diferente, todas as pessoas que são diferentes, que fazem dancinhas ou que são mais espalhafatosas, vai chamar mais atenção. Tudo que é diferente, tudo que é extremo, chama mais atenção. Mas isso não quer dizer que você, profissional da saúde, precisa fazer isso. Por quê? O marketing não é uma receita de bolo. No marketing, você não precisa fazer tantas postagens por dia, tantos stories no dia, fazer reels ou algo do tipo. Ficar postando conteúdo insanamente. Não, porque não adianta fazer tudo isso se tudo isso que você produziu não chegar no público que vai ser o seu comprador em algum momento. Mas, se você faz isso e consegue colocar isso na frente das pessoas que podem comprar de você, aí sim começa a fazer mais sentido você ter conteúdo, você postar alguma coisa ali no seu Instagram de conteúdo também, porque isso vai atingir as pessoas que querem comprar de você, que querem se tornar seus pacientes. Então, lembre que com a resolução 1974 de 2011 e com uma outra que talvez chegue nesse ano, talvez no próximo, a gente pode ter um pouco mais de liberdade, mas já é possível fazer muita coisa, mesmo com várias limitações. Vamos para um próximo ponto aqui? O próximo ponto é: por que investir em anúncios online? E qual é a garantia que você, como médico, tem? Olha só, por que investir em anúncios online e qual a garantia? Primeiro, você pode investir em anúncios, ou deve, porque você tem controle. Você tem dados, tem informação. Até hoje, eu falei com 2 profissionais de saúde, 2 médicos, que sabiam bem claramente. Um era cardiologista, o outro ortopedista. Mas eles sabiam, assim, milimetricamente quem era o paciente deles. Qual idade, faixa etária, de que região, como que eles se comportavam, eles tinham isso escrito. Mas a maioria de nós, a maioria dos empresários não tem, incluindo também no setor da medicina. Só que com os anúncios, você consegue ter esses dados e você consegue até melhorar, tendo base com informações. Foi isso, por exemplo, que a Apple fez. Quando o Steve Jobs, não sei se você sabe, ele lançou o iPhone, o objetivo dele era não ter iPhone grande. Ele sempre quis que o iPhone coubesse sempre na palma da mão e não ocupasse muito espaço onde ele estivesse. Daí, com a morte do Steve Jobs, o que a Apple fez com pouco tempo depois? Começou a lançar iPhones grandes. Talvez você tenha um iPhone Pro Max ou algo do tipo que seja maior. Mas por que eles fizeram isso se não era a ideia do criador original do iPhone? Porque eles tinham dados de que o usuário estava satisfeito com os celulares maiores da concorrência. Então, eles não podiam ficar fora dessa corrida. E por isso eles lançaram iPhones maiores. Então, hoje, com dados, você também consegue atingir mais pessoas.
ou impactar melhor as pessoas que são o seu público-alvo. Por exemplo, na época do panfleto, você não conseguiria fazer o seguinte. Vamos imaginar que você tem um público de 35 a 54 anos, mulheres. Então você teria que investir em alguém para fazer o panfleto, depois em alguém para entregar os panfletos e alguém para imprimir os panfletos, que seria a gráfica. Você conseguiria pedir para o panfleteiro pegar esses panfletos e distribuir apenas para mulheres? Sim, seria fácil fazer isso. Mas para mulheres de 35 a 54 anos, é possível? Não. O CFM também permite os panfletos, mas seria possível fazer isso? Não. Seria inviável. Impossível mesmo. Agora, você conseguiria pedir para ele fazer isso para pessoas que têm interesse em, por exemplo, na área da dermatologia no Ultraformer? Mais impossível ainda. Com anúncios online você pode. Então, como você tem muito mais dados e mais controles, você consegue ser mais cirúrgico no que você vai fazer, você consegue aparecer para pessoas que já buscam os seus serviços. Com tudo isso, surgiu uma nova profissão, que é o gestor de tráfego. O gestor de tráfego, ele faz só a gestão, ele direciona. Então, a gente não consegue comprar o tráfego, a gente só consegue dizer para onde a pessoa pode ir. O objetivo do tráfego ou dos anúncios online é repelir pessoas que não têm a ver com o seu negócio e atrair as pessoas que querem o seu produto ou serviço. E como é que a gente gerencia? Fazendo os anúncios. Então a gente pode escolher para quem aparecer, se é homem, mulher ou para ambos, qual faixa etária que a gente quer aparecer, e no caso do Google, para pessoas que pesquisam determinados termos. Por exemplo, como eu disse, a questão do Ultraformer. Agora, qual que é a garantia disso tudo? Olha, a garantia disso tudo é a seguinte. Eu ouvi um podcast, não tem muito tempo, tem alguns meses, feita pelo João Branco. Se você não ouviu falar do João Branco, ele é o chefe de marketing e o vice-presidente de marketing do McDonald's Brasil. Então, o McDonald's sabe bastante de marketing. Fazem ações poderosas, massivas, assim, em marketing, de milhões, só no mercado brasileiro. E daí ele explicou uma coisa que eu gostei muito. Que marketing, ele envolve consistência e constância. E aí, como que ele ilustrou isso? Eu achei bem interessante a ilustração e eu vou contar para você. Ele disse assim, imagina que você, sendo médico, você é alguém muito conhecido, um parente mais próximo de você, e diz assim para você que você é mal educado. Você fica até chateado com isso, mas fala que vai mudar. Então você resolve fazer com que toda vez que alguém chegar no seu consultório, você vai abrir a porta e fazer assim, para a pessoa entrar. Mas não vai mudar mais nada. Você vai continuar tendo o mesmo padrão de vida, o mesmo comportamento. A única coisa é que a pessoa, ao entrar, você vai fazer assim. Será que essa única ação vai fazer com que as pessoas te enxerguem como uma pessoa mais educada? Não. Ele até diz ali que alguns vão achar até que a gente é meio bipolar, se mudar só isso e continuar, às vezes, sendo mal educado em outras áreas. Agora, isso também reflete no marketing. Então, se você só começa a anunciar, vai fazer diferença em todo o resto? Não. Então, é uma ação conjunta. Nós, como agência de marketing, nós vamos fazer um dos 4 P's do marketing. Sabe qual é? Existe o produto, o preço, a praça e a promoção. O marketing trabalha só com a promoção, que é promover, mostrar para as pessoas. O produto é o seu serviço. O preço é você quem vai dizer qual que é. A praça, que são as pessoas, você pode até dizer, olha, essa é a praça, esse é o tipo de pessoa. Mas também requer das pessoas quererem um produto naquele momento. Então a gente consegue até aparecer mais para eles, mas não consegue forçar eles a comprar o produto. Mas o produto e o preço também tem que ser atrativo. E aí o marketing vai promover. Nossa garantia é fazer a promoção muito bem feita, mas muito bem feita mesmo, com excelência e qualidade. Agora, todo o resto, o seu atendimento, que com certeza deve ser muito bom, mas o atendimento da secretária, no telefonema, no WhatsApp, precisa ser excelente. Tudo isso vai fazer com que a promoção se torne ainda melhor. Então, por exemplo, em um consultório que começa a fazer anúncios online, o atendimento da secretária não pode ser alô. Tem que ser, por exemplo, consultório do doutor fulano de tal, doutor Fernando Nóbrega, bom dia.
Aqui é a Fernanda com quem eu falo, por gentileza. Olha que diferença ao invés de bom dia. A pessoa já se sente mais acolhida. A secretária precisa conhecer bem os serviços que você oferece para ela conseguir também já trazer um panorama, trazer uma ideia para o paciente que ligou. E isso vai fazer a pessoa querer ficar ali, porque vai ser normal o paciente querer fazer como se fosse um leilão. Ele vai querer saber o preço de um, o preço de outro, mas às vezes, mesmo com um preço maior, o paciente, por causa do bom atendimento, ele vai até você, porque ele foi bem atendido. Lembra? Porque ser mal atendido é de graça. Então, a garantia nossa é um excelente trabalho na promoção, excelência e qualidade. Por quê? Olha só a Coca-Cola. Em 2021, a Coca-Cola ela fez o seguinte, ela investiu 2,77 bilhões de dólares no marketing. Foi 35% a menos do que foi feito no ano anterior. Só que eles continuaram crescendo. E por que eu estou falando isso? Porque como eles são consistentes e constantes, mesmo quando diminuíram o investimento em anúncios, mesmo online ou fisicamente, o crescimento continuou. Ele continuaria por um bom tempo, por cerca de 5 anos, antes que eles perdessem mercado por causa disso. Mas agora, em 22, eles já planejaram voltar a aumentar os seus investimentos. Então, veja o marketing como um investimento constante para que você continue constantemente crescendo, para você crescer, estabilizar e crescer mais um pouco. É isso que vai te dar uma vida mais longa. Agora, o terceiro ponto que a gente vai ver aqui juntos é por onde anunciar. Talvez esse seja o ponto que você mais queria entender. Por onde começar a anunciar? Aqui a gente pode falar ou resumir tudo que existe em duas redes. Por que duas redes? Porque vai ficar mais simples da gente entender. Então vamos dizer que existem apenas duas redes. Redes de atenção e intenção. Redes de atenção e intenção. Qual é o objetivo da rede de atenção? O objetivo da rede de atenção, coloca aqui, atenção. O objetivo dela é gerar desejo. Esse é o objetivo da rede de atenção. E o que seria a rede de atenção? A gente pode dizer que são essas aqui. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Tudo isso são redes de atenção. Lá a gente é como ir no shopping. Você não vai no shopping necessariamente para comprar. A maioria das vezes que a gente vai no shopping é para passear. É isso que a gente faz no YouTube, no Instagram, ou se você usa o TikTok, no TikTok. Então você vai ali para distrair, não necessariamente para fazer uma compra. Eventualmente, você até faz uma compra, mas para o lojista, quando ele vende no shopping, vender no shopping é mais caro. Por quê? Eu preciso aparecer mais para vender uma vez. Então, aparecer mais para vender uma vez. Então, é assim que funciona. Você aparece muitas vezes, milhares de pessoas te veem naquele dia, para eventualmente algumas pessoas comprarem de você. Isso são as redes de atenção. Essas são as que geralmente as pessoas recomendam. Mas existe a rede de intenção. O que é a rede de intenção? Como diz o nome, porque quando você tem intenção, você vai até lá. Seria, na mesma analogia, você ir para uma loja já conhecendo o vendedor e falando qual é o produto que você quer. Aí sim, seria uma rede de intenção. Então, você já atinge a pessoa que já tem desejo. Ela já é latente esse desejo. Qual é essa rede de intenção? Google. Existe outra? Existe. Existe o Bing. Mas o Bing nem todo mundo conhece. É uma rede de pesquisa igual o Google, só que da Microsoft. Só que ela não é tão usada quanto o Google. Então a gente vai falar sobre o Google. O Google é a maior rede de intenção que existe. E normalmente, o que a gente pode dizer? Normalmente, negócios locais, o que inclui, vou colocar aqui, clínicas e consultórios,
80% deles são de intenção de busca. As pessoas estão com vontade, precisam de algo, e elas entram lá e vão buscar. E isso está de acordo, por exemplo, mesmo quando envolve o setor da beleza, como a dermatologia, cirurgia plástica, isso está de acordo com a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela mostra para nós aqui que existem necessidades do ser humano. Talvez você já ouviu ou já viu falar sobre essa pirâmide de Maslow. Mas aqui na pirâmide de Maslow, a primeira necessidade é a fisiologia. Então, eu vou dizer para você que se eu fizer um anúncio para um mercado, como é o caso dos meus pais, e fizer um anúncio aqui focando em segurança, qual que vai vender mais? O mercado. Por quê? É fisiológico. A pessoa quer comer. A pessoa precisa comer. Então, se eu preciso comer, fisiologicamente, eu vou vender muito mais. Então, um anúncio que envolve comida vende muito mais. Porque também não envolve, talvez, muitos custos. Mas, quando envolve aqui a área da saúde, está envolvida aqui a segunda base da pirâmide de Maslow. É a segunda necessidade mais latente do ser humano. Necessidade do corpo, de cuidar do corpo, da saúde. Então, existem pessoas que estão procurando, estão aqui, ó, querendo segurança. Tem outras que, quando entra naquele setor da beleza, não estão buscando só segurança, estão buscando aqui também a estima, ou seja, a autoestima, ter o reconhecimento, melhorar ali alguma característica física ou acentuar alguma característica. E isso vai influenciar também no social, que vai aumentar a amizade. Então, olha como a área médica, ela envolve vários pontos aqui da pirâmide de Maslow. Então, se você está na rede de intenção, que é o Google, você vai conseguir ser encontrado por pessoas que querem o seu produto ou o seu serviço. Então, é aqui que a gente vai entrar na parte que a gente estava falando ali sobre a tríade do poder. O que é essa tríade? Vamos ver já em seguida. Olha só, a tríade do poder, como eu disse lá no início dessa masterclass, ela envolve o seguinte. Deixa eu exibir a tela de novo para vocês. Então, a tríade do poder envolve três coisas importantes que nós consideramos importantes, que é a base. Primeiro, Google Meu Negócios. Talvez você já ouviu falar dele. Hoje ele é chamado também de Google Empresas. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto da tríade do poder, a rede de pesquisa, que é onde você vai no Google para pesquisar. E outro é YouTube. Porque nem todo mundo sabe, mas o YouTube faz parte da Alphabet. A Alphabet é a empresa que toma conta do Google. Então, YouTube e Google são a mesma coisa, estão dentro do mesmo guarda-chuva. Então, eles compartilham informações entre si. E é provado pelo próprio Google que existe uma grande, eu posso dizer como que fosse um grande trânsito entre a rede de pesquisa e o YouTube. As pessoas pesquisam coisas no Google, às vezes encontram algumas coisas, mas querem ver mais detalhes e vão para o YouTube para ver se tem algum vídeo falando daquilo. Já pensou como isso pode funcionar para você? Mas uma coisa, antes de entender de Google Meu Negócio, rede de pesquisa e YouTube, é o seguinte. Primeiro, pense como o Google. Você, doutor ou doutora, precisa pensar como o Google. E o que o Google faz? O que o Google pensa? Você sabe desde quando o Google existe? Sim, de forma plena, desde 2001. Talvez se você se recorda, antigamente existia o KD, o Yahoo, existiam outras plataformas de busca. E ali a gente precisava fazer tudo isso só no computador. Era assim que as pesquisas eram feitas. Pesquisas eram feitas no computador. Talvez você gastou várias horas pesquisando no computador, na internet de escada. Mas, a partir de 2001, o Google começou a comprar algumas plataformas, tanto de anúncio, como também se potencializar como plataforma de busca, de intenção. E o que acontece? Como alvo, o Google tem o alvo de armazenar todo
conhecimento do planeta. Por isso que hoje são feitas cerca de 100 bilhões de pesquisas no Google. Então, olha só, o Google hoje, ele tem cerca de 100 bilhões de pesquisas feitas todo mês. Então, tudo que a gente pensa, acha, é só achismo perto do que o Google sabe. Isso é uma realidade. Infelizmente, a gente precisa aceitar isso. O Google sabe muito mais do comportamento humano e de como cada um de nós reage do que, às vezes, nós mesmos. Por quê? Quando nós compramos o celular, uma das primeiras coisas que nós fazemos é instalar ali ou começar a utilizar o Google. E ele começa a entender quais são as informações ali. Como, para onde a gente vai, como que a gente pesquisa. E isso tudo fica salvo. Então, ele entende muito bem o comportamento humano. Só que, depois de 2001, vamos colocar aí, desde quando o iPhone foi lançado ali, em 2007, e a internet começou a ser mais mobile do que antes era um pouco mais precário, o ser humano mudou o comportamento. Hoje em dia, a gente faz pesquisa usando o celular. A maioria das pesquisas hoje é feita usando o celular. Só que qual que é o problema disso? A gente passou a ter micromomentos de atenção. Você já deve ter passado por isso algumas vezes. Você abre o seu Google, abre o seu celular, começa a fazer uma pesquisa, e aí você tem um tempo de olhar primeiro, segundo, terceiro resultado, e aí às vezes você vai rolar a página, daí você recebe uma mensagem no WhatsApp, ou então uma notificação da sua rede social, e era uma pessoa que você queria falar, você clica e sai da pesquisa. O micro momento de pesquisa se tornou ainda maior. São sempre micro momentos. Então, se a gente não aparece nas 4 primeiras posições do Google, a nossa chance de vender um serviço ou de ser reconhecido diminui drasticamente. Se a gente quer subir, vai para a segunda página do Google. Ali, a gente só vai para pesquisas acadêmicas. Pesquisas de produtos e serviços é a primeira página, 4 primeiras posições, primeira página e olhe lá mesmo. Então, o que o Google consegue fazer? Ele consegue fazer aparecer algumas pessoas nas 4 primeiras posições, depois também nas 4 últimas. Existem pessoas que ficam ali entre as 4 primeiras e 4 últimas na questão anúncios. E é por isso que você precisa aparecer nesse lugar. Sabe por quê? Pense na seguinte pergunta. Você entra no Google para fazer pesquisa? Ou vai no Bing? Você entra no Google, tenho quase certeza. Mas se eu procurar o seu consultório, ou se você fizer isso, procure o seu consultório no Google agora. Pausa esse vídeo e procura pelo nome que está cadastrado. Você encontra? Talvez sim. Sim, sim. Que bom. Fico feliz. Agora, indo mais além. Qual é o serviço que você oferece? Digita o seu serviço no Google. O nome da sua cidade, talvez, mas o seu serviço. Você aparece? Você sabia que a maioria das pesquisas é feita em cima do serviço e não em cima do consultório ou no nome do médico? Então, se você não aparece ali, você percebeu como você está perdendo o reconhecimento dentro de um lugar e de uma forma que você poderia estar aparecendo? E como é que você vai saber disso? Bom, você vai saber disso se você usar muito bem uma ferramenta do Google. Para pensar como o Google, a gente não precisa ficar pensando sozinho. O Google deixou uma ferramenta chamada Trends. Google Trends. Nessa ferramenta, você consegue entender como que estão as intenções de buscas em cada lugar. Se você digitar ali Google Trends, você vai conseguir encontrar isso. Eu já deixei ele aberto aqui para facilitar. Por exemplo, já que a gente está falando de área médica, eu trabalho muito com médicos dermatologistas, eu vou colocar aqui, dermatologista. Como que será que está o mercado? O Google Trends vai entregar algumas informações para nós. E aqui você pode usar para analisar o seu mercado. Você, às vezes, quer abrir uma outra clínica, um outro consultório em outro local do país, aqui você vai conseguir entender essas informações. Por quê? Por padrão, você abre nos dados do Brasil inteiro nos últimos 12 meses. Então, você consegue ver por essa linha inicial, onde está escrito aqui interesse ao longo do tempo. Se você clicar aqui no símbolo de interrogação, ele vai te explicar
que aqui interesse ao longo do tempo são os números que representam o interesse de pesquisas relativos ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região de um dado período. Então, em outras palavras, esse gráfico representa como foi o interesse de 0 a 100 de interesse em cada região. No Brasil inteiro, dermatologista foi com interesse alto, acima de 50 ali o tempo inteiro. Mas a gente consegue descer aqui e ver outras informações. Por exemplo, eu hoje estou próximo a Natal, no Rio Grande do Norte. Mas, se você quiser abrir um consultório, mesmo morando aqui em Natal também, a Paraíba hoje tem mais intenção de busca do que o Rio Grande do Norte. Minas Gerais vem atrás. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. E a minha região? Olha só, Rio Grande do Norte está aqui, em 12º lugar. Isso é ruim? Não necessariamente. A gente vê que também na região de Natal continua uma alta pesquisa. Porém, a gente sabe que se anunciar em outras regiões como na Paraíba, vai ser muito melhor. Mas como que está em Natal? Vamos fazer isso como se eu estivesse mostrando essa informação para alguém daqui. Quando a gente abre o Rio Grande do Norte, ele também te entrega esses dados. Olha só, aqui você vê que o gráfico de interesse flutuou um pouco mais e agora ele está aqui mostrando que vai ter uma alta de novo nas buscas. Então, é relativo talvez ao final do mês e agora o início desse novo mês. E quais são as regiões do Rio Grande do Norte que mais pesquisa dermatologia? Natal. Mas Mossoró tem uma alta pesquisa também. Ele só mostra aqui se for dados relevantes. Parnamirim também. Mas olha o que tem mais aqui embaixo. Ele vem tanto assuntos relacionados como pesquisas relacionadas. Quais são algumas pesquisas feitas dentro do Google pelos usuários aqui na região? Dermatologista Natal, Natal RN, Mossoró, em Natal e no plano e Natal também. Então, se você trabalha nessa área de dermatologia, você pode ver, mas a gente consegue ver outras também, por exemplo, cardiologista. Olha só, aqui a gente vê que a intenção no Rio Grande do Norte, ela flutua um pouco mais. E aqui, ele marcou aqui que vai haver uma queda nas pesquisas. É ruim? Não necessariamente, porque a gente também tem que entender a sua praça, como são os seus pacientes. Aqui já traz mais opções, por exemplo, em Caicó, que é uma cidade aqui do estado, ela também traz mais informações sobre pessoas que estão buscando cardiologistas. E aqui vem cardiologista em Natal, e aí tem o nome de alguns locais. Então, você pode fazer isso para qualquer especialidade que você tem. Qual que é a intenção de fazer isso? Você entender como é o seu mercado. Se a gente começa a entender o nosso mercado, se você médico começa a entender o seu mercado, você começa a ganhar o jogo. Você começa a aparecer mais para as pessoas. E qual que é o próximo ponto disso tudo? O próximo ponto é esse aqui. Depois que você pensa como Google, você começa a ver Google Meu Negócios. Por que eu digo que você tem que começar daqui? Porque isso aqui é grátis. É grátis. Grátis. Se você procurar Google Meu Negócios, no próprio Google, você vai ser direcionado para essa página. Aqui você vai poder fazer o cadastro do seu Google Meu Negócio. E olha só, destaque seu negócio no Google com um perfil de empresa gratuito. É grátis. É claro que aqui ele não vai dar um exemplo de área médica, ele pegou um exemplo de destaque e deixou aqui. Mas tem coisas aqui que você pode avaliar. Que o CFM primeiro permite que você tenha um Google Meu Negócio, porque isso aqui é uma ficha empresarial, de certa forma. Você consegue deixar aqui o nome do seu local, você consegue descrever o que é o seu local, se é um médico dermatologista, se é um clínico geral, se é um ortopedista, gastro, melhor dizendo. Você pode também colocar aqui qual que é o local que você atende, qual é o número de telefone do seu consultório, quais são as rotas, qual que é o endereço para que, por meio do Google Maps, a pessoa faça uma rota até ali. E qual é o horário de atendimento. Tudo isso é importante. Mas sabe uma coisa importante que tem nessa ficha de Google Meu Negócio?
isso aqui, ó, avaliações. As avaliações podem ser feitas pelos seus pacientes. Isso aqui não é proibido pelo CFM. Ou seja, se você tem mais avaliações, você consegue aparecer, de certa forma, melhor posicionado no próprio perfil do Google. Porque são os pacientes que estão indo no perfil e falando mais sobre você. O que você tem mais ali? Além de ser grátis e fácil de configurar, você consegue fazer postagens. Alimente a sua ficha de Google Meu Negócio. Além de ter avaliações, é preciso que você faça ali as postagens. Coloque as informações, deixe o perfil completo. Informações de quando abriu, do que você faz. Também, quais são os seus objetivos, quais são os seus serviços. Tudo isso vai fazer sentido para a ficha do Google. Quanto mais avaliado ou quanto mais completa a sua ficha tiver, melhor vai ser para o próprio sistema. Ele vai entender que você está no jogo mesmo, que você realmente quer usar aquela ficha como uma rede social empresarial, que é o que isso é. Google Meu Negócio, sou Google Empresa. Então você consegue ter várias informações de forma grátis do seu negócio, da sua empresa. Agora, sabe o que é melhor? As pessoas, quando clicam ali em ligar por meio da ficha, em ir para o seu consultório por causa da ficha, e elas fazem isso ali na ficha do Google Maps, você tem uma área dentro do seu perfil que você consegue ver o que aconteceu. Você consegue avaliar ou analisar quantas pessoas te ligaram por causa da ficha, qual foi o impacto que teve o marketing, porque a sua ficha movimentou muito mais. Todos esses dados você usa para fazer um marketing melhor. E se fosse hoje, em Natal, será que você iria aparecer dentro da sua área? Pelo menos na ficha do Google? Você tem uma ficha de Google Empresas? Google Meu Negócio? Se não, pensa seriamente nisso. Lembra, Google Empresas pronto, é simples, é grátis e é necessário. Lembra disso. Você precisa ter uma ficha de Google Empresas, no mínimo. Outra coisa, rede de pesquisa. Esse aqui é o segundo pé da tríade. Então começa no Google Meu Negócios, vou até trocar a cor, passa para o Google, a rede de pesquisa do Google, e depois a gente vai passar para a parte que é mais avançada, mas é importante. O que é a rede de pesquisa? Quando você digita aqui google.com.br, você cai na rede de pesquisa do Google. Então aqui você consegue pesquisar qualquer coisa. É normal, é padrão, a gente já está acostumado. Mas isso é chamado rede de pesquisa. E se eu pesquisasse dermatologista em Natal, eu encontro você? Mas como que funciona a rede de pesquisa? Talvez você não parou para pensar nisso antes. Mas deixa eu te explicar. Aqui no início, você vai ver aqui que normalmente as 4 primeiras posições elas são reservadas para quem está anunciando. Mas a gente consegue ver aqui a palavra anúncio do lado do termo inicial. Esses anúncios você consegue aparecer aqui também. É errado, Danilo? Não, o CFM permite que você faça isso, desde que você cumpra as orientações da resolução 1974. Então a gente vê aqui 4 anúncios aparecendo. Só aparecem 4 posições. Então essas posições são mais concorridas. E como que funciona para aparecer aqui? O Google é como um leilão. Você já viu leilão? Aqueles leilões como aparece na televisão, leilão do boi, leilão de peças, de quadros. É um leilão, é a mesma coisa. Então você tem que descobrir com quanto que começa o seu leilão. Meu leilão está começando em que valor? É sempre assim. Leilão. Começa com quanto? Será que o leilão começa com R$1? Sim, muito bem, ótimo. Qual o valor do meu leilão? Com quanto está começando o meu leilão? Isso, um bom gestor, ou se você quiser aprender, a internet ensina bastante, ele também vai poder te ajudar, se for um bom gestor. Qual o valor do meu leilão? Vamos dizer que o leilão, todo leilão começa com valor base. Então vamos dizer que hoje, para aparecer naquelas primeiras posições do Google,
o leilão custe R$ 3. Apenas um chute. Na área da dermatologia, talvez chegue a isso aqui, no mínimo, brincando, se for uma área menos concorrida. Então, o valor do leilão é R$ 5. Mas, como que eu vou pagar esse leilão? Quando as pessoas dão um lance ali no leilão, elas não pagam. Então, a pessoa começa, olha, você quer ver qual é o produto? O produto é esse. Você quer comprar? Ah, talvez. Quanto que você está disposto a pagar? Mas isso para nós, olha, eu estou disposto a pagar cerca de R$ 5, já que é o leilão. O vendedor 1 ou a pessoa 1 quer pagar R$ 5. Legal. Só que aí as pessoas vão ver esse anúncio. Só que enquanto as pessoas verem esse anúncio, é igual grátis. Aparecer nos anúncios do Google é de graça. Sempre é de graça. Então, conforme você aparece, é sempre gratuito. Agora, existe o outro dermato que vai falar assim, olha, eu sei que a base do leilão é 5, mas eu estou disposto a pagar 5,50. Até 5,50 eu pago. Você já diz previamente para o Google. Mas o que você vai pagar? O clique, aparecer, é de graça. O clique é o cobrado. Então, você só é cobrado quando alguém clica. Mas, vamos dizer que tem a terceira pessoa. O terceiro dermatologista fala o seguinte, eu quero pagar R$ 7. Eu estou disposto a pagar até R$ 7 para quem quiser clicar em mim. Existem essas 3 pessoas brigando ali no leilão. O que o Google vai fazer? Quando alguém entrar para pesquisar, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, ver aquelas primeiras posições, vamos colocar uma quarta aqui, que seria a pessoa que quer pagar 6, já que são 4 posições. Ele vai olhar essas pessoas e vai falar o seguinte, olha, a primeira posição, a primeira é da pessoa 3, ou anunciante 3. A segunda posição é do anunciante 4. A terceira é do anunciante 2. E a quarta posição das primeiras é do anunciante 1. Por que ele fez isso? Porque foi o que você estava disposto a pagar. Mas quer dizer que você vai pagar R$ 7 porque você disse que estava disposto a pagar 7? Não. Não necessariamente. Olha que legal. Se você tiver aqui um anunciante falando que paga 6 e você está disposto a pagar até 7, o Google vai fazer isso aqui. Ó. Se ele está disposto a pagar até 7 e o outro estava disposto a pagar até 6, esse vai pagar 6 se clicar. Se alguém clicar no primeiro, ele paga 6,1. Eu só disse para ele que eu estava disposto a pagar mais. É um leilão, puramente um leilão. Se isso fosse acontecer aqui, seria assim. Esse pagou 6,1, esse aqui pagou 6. Mesmo esse aqui dizendo que queria pagar 7. É um leilão bem simples. Então, essas são as posições de anúncio. Depois, a gente vem as posições aqui, desse meio. Esse meio aqui é onde estão as fichas do Google Empresa. Então, é aqui você vai colocar a sua ficha, vai marcar qual é o local e ele vai aparecer aqui. Vai aparecer no mapa do Google Maps. E é aqui que você tem a opção de ter avaliações. Você vai ver que existem médicos muito bons, mesmo aqui na região de Natal, se você está vendo aqui, que tem poucas avaliações no Google. Isso é ruim? É ruim para pessoas que não conhecem ele. Para as pessoas que conhecem ele, talvez não levem em conta isso aqui. Mas se eu sou uma pessoa que não conheço o histórico desse médico, e eu vejo um médico que tem 30 avaliações e outro que tem 3, quem na minha cabeça eu acho que é melhor? O que tem 30, mesmo que isso não seja uma verdade absoluta. Então, se você procurar pelo termo na sua cidade, no caso aqui em Natal, essas posições são anúncios, essas posições são gratuitas. Porém, aqui você também consegue forçar a aparecer em anúncio. E olha só que legal, quando você anuncia para o mesmo termo, tá vendo aqui essa clínica que está anunciando? Ela não aparece vermelhinha, ela aparece verdinha.
em destaque. Tem essa vantagem de aparecer no mapa. Então, você tem um destaque também por causa do seu anúncio focado ali na sua ficha do Google Empresas. Deu para entender, doutor ou doutora, como que funciona a rede de pesquisa? Então, a rede de pesquisa pode te ajudar muito, muito mesmo. Agora, você também tem que procurar pelo seu serviço. Por exemplo, uma última coisa lá naquela ficha, vamos voltar aqui para a ficha do Google e vamos procurar aqui um serviço Ultraformer. Olha só, existe alguém vendendo o aparelho, existe algumas pessoas anunciando serviços ou anunciando o serviço. Existem muitas pessoas que às vezes procuram o serviço especificamente e não precisa aparecer o seu nome. Pode aparecer apenas que você realiza o serviço. Se você fizer isso, você já está na frente da maioria das pessoas. E isso quer dizer que você está se autopromovendo? Não. Você só está fazendo uma coisa que o Conselho Federal de Medicina permite. Desde que você seja ético, não diga que o serviço é melhor do que de todo mundo, que você tem algo especial, uma técnica exclusiva, que você sabe que isso é proibido. Qual que é o último ponto desses que a gente estava vendo, que faz parte da tríade? O último ponto é esse aqui, ó. Não é a rede de pesquisa. YouTube. Mas por que o YouTube, Danilo? Porque o YouTube hoje ele é comparado à televisão. É a mesma ideia que a gente tem quando assiste o YouTube, vê alguém conhecido, é a mesma percepção de valor que a gente tem. É de que a pessoa não apareceu no YouTube, apareceu na TV. E às vezes literalmente na TV, porque a TV hoje Smart, ela tem a capacidade, ou a gente deixa muitas vezes ligada no nosso YouTube. Agora, imagine se isso acontece. Hoje, 44% do mercado de vídeo é do YouTube. As pessoas não gastam tanto tempo em outras redes, como Netflix ou Amazon Prime, coisas do tipo. Por quê? Nessas outras redes é para assistir filmes. A gente não assiste filme o dia todo. Mas muitas vezes a gente está vendo clipes, aprendendo alguma coisa ou pesquisando alguma coisa que a gente pesquisou no Google, no YouTube. E o próprio Google diz que esse é um comportamento padrão. Olha só alguns dados. Mais de 90% das pessoas dizem que descobriram marcas novas no YouTube. Mais da metade das pessoas dizem que vídeos ajudaram ela a tomar uma decisão de compra. Outra coisa, mais de 40% diz ter comprado algo que descobriu no YouTube. E outra informação importante é que a geração Z, que é de 18 a 24 anos, já tem um determinado hábito. 92%, melhor dizendo, vem YouTube no celular. Mais de 80% faz isso na TV. Mas sabe qual que é o interessante? O público acima dos 25 e até idosos já tem o mesmo hábito. O que significa isso? Que esse público aqui, que normalmente é o público que vai querer o seu serviço, já faz o mesmo movimento. Imagina, se uma pessoa dessa procura você no Google, mas não entra em contato com você, ou até entra e faz algum procedimento. Daí, depois de uns dias, ela vê um vídeo seu fazendo uma explicação. Lembra, quem explica, quem fala, está vendendo. E vê você no YouTube. A ideia que a pessoa tem é que ela te viu na TV. Só que qual que é a diferença do YouTube para a TV? É que na TV, não sei se você sabe, para aparecer o custo no horário nobre, qual era? Você tem uma ideia? Antigamente era esse aqui. Custo no horário nobre, 500 mil. Hoje é cerca de 100 mil. Para aparecer naquele horário ali, antes da novela, durante o jornal. Esse é o custo. Para aparecer na capa da Veja, eu descobri que há um tempo atrás custava 30 mil. Quanto que custa para aparecer no YouTube? Muito barato. Barato por vídeo. Por quê?
Porque no YouTube, se você investir, um exemplo, tá? Não quer dizer que você deva fazer isso hoje, porque YouTube é um outro jogo. Se você investir ali R$ 5.000 de YouTube, o que vai acontecer? Você vai impactar muitas pessoas. A diferença é que no YouTube, essa frase do Google eu acho muito legal. O horário nobre é o horário que seu cliente está assistindo. Antigamente, para você aparecer num bom horário, você precisava daqueles horários, 8, faixa das 7, 8, 9 horas da noite. Hoje em dia, se o seu público está no celular, se ele está na televisão, esse é o melhor horário. Esse é o horário nobre, é a hora que ele está vendo. Então, se você fizer esses 3 pontos, lembra lá, Google Meu Negócio, Google Meu Negócio, rede de pesquisa, YouTube, pode ter certeza, doutor, que o seu negócio ele vai crescer muito mais. Você vai conseguir entender, ter mais previsibilidade, que é o mais importante, você ter fluxo de caixa. E com fluxo de caixa você consegue ter um pouco mais de controle, autonomia, você sabe o que vai entrar no final do mês, você sabe que você está crescendo constantemente, mesmo quando não cresceu, você fez com que toda aquela ação, consistência, constante, fizesse você também não perder. Quando você olha para o lado e aí você vê um colega seu tendo que diminuir o atendimento, voltar para o plantão, fazer como 47% hoje dos médicos fazem, que é precisar do plantão, não é fazer porque quer, precisar do plantão, se desgastar muito mais, porque talvez tem medo de fazer o marketing. E você acabou de ver aqui que o marketing bem feito, o básico do marketing, o simples dele, funciona. O simples sempre vence. Então, se você investir hoje nessa parte de rede de pesquisa, no mínimo, no Google Empresas, no Google Meu Negócio, o negócio vai ter uma visibilidade muito melhor. Tenha certeza. Certeza mesmo. Mas, lembra, não faça como apenas aquele médico da ilustração, que só vai agora abrir a porta e pedir para o paciente entrar. Ajuste os outros pontos do seu consultório. Isso vai fazer com que tudo melhore também. Então, talvez, dependendo do seu lugar, você precise investir alguns plantões. Talvez você já tenha fluxo de caixa, mas invista. A Coca hoje faz investimento de cerca de 10% do seu faturamento bruto. Mas você pode investir nessa faixa no seu consultório, na sua clínica, e aí fazer ele continuar tendo um crescimento. Então, doutor, doutora, com esse conteúdo, essa masterclass, tudo que você pegou aqui, eu espero que você absorva esse entendimento, esse conhecimento, que você aplique e isso traga mais sabedoria para você na parte de investimento de marketing. Mas o objetivo, o mais importante, como eu disse, o objetivo de tudo isso era trazer clareza para você. Você entender por que dá para começar a fazer marketing sem precisar fazer dancinhas, como tem muito no mercado ainda para você atingir e que a bolha da medicina está só aumentando. A previsão é que daqui a alguns 5 anos, a última vez que eu escutei, é que já atingisse 750 mil médicos formados no Brasil. Então já chegaria ali para mais de 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Então se você começar hoje a aparecer mais, você deixar talvez de ser um médico 007, ou então, se você já não é um médico 007, continuar aparecendo, você vai continuar fazendo com que o seu consultório tenha um fluxo, você consiga ter previsibilidade. E isso vai te dar mais segurança, vai poder te dar mais tempo também, e você vai poder controlar melhor o tempo que você tem à disposição. Tá certo? Agora, se você quiser um direcionamento mais detalhado, você pode clicar aqui no link que eu vou deixar abaixo dessa masterclass para falar com o nosso atendimento. Daí a gente vai avaliar a sua situação e se você está enquadrado ali nas empresas que a gente consegue atender para poder te ajudar a ter mais consistência, constância no marketing e continuar fazendo o seu consultório crescer. Além disso, se você deixar um like, compartilhar isso com outros colegas médicos, vai ajudar a pessoa também a ter mais clareza. Clareza vai ajudar você a fazer melhores contratações e isso vai continuar fazendo você crescer. Tá certo?
Então, eu vejo você na próxima Masterclass. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco aqui no nosso site ou também no meu perfil do Instagram. Pode deixar uma mensagem que eu também irei te responder. E se quiser saber mais alguma informação, fale conosco. Então, te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.